Olhamos no espelho e vemos as marcas que o tempo deixou. Mas você precisa entender o quanto a gente já caminhou. Não foque no que faltou, veja a força que a gente traz. Você é luz, é coragem, e juntos somos muito mais. Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao ano novo, bem-vindos ao dia 1º de janeiro. Obrigado a você pela sua presença durante o ano que passou, obrigado a você pela sua paciência, você que se inscreveu no canal ano passado, muito obrigado, você que segue a gente, e aqueles que também pararam de seguir ano passado, eu perdi uns 30 ou 40 seguidores, mas o importante é quem ficou e quem está, é porque gosta de mim, porque acha legal aquilo que a gente posta aqui. E agradeço a você, o nosso canal do YouTube, @Denonato, e a sua participação também, aqueles que estão acessando o blog denonato.blogspot.com. Vou escrever aqui para vocês, tá bom? Bom, eu sou Daniel Nonato, iniciando um ano novo, começando com vídeo. Hoje não tem participação nossa lá no WhatsApp, é direto aqui no YouTube, mas eu quero desejar já de inicial que Deus nos abençoe. Lembrando que a gente começa o ano, enquanto muita gente começa o 1º dia de janeiro fazendo promessas, né? Que não vai mais cumprir, que vai cumprir aquela famosa dieta. Agora eu vou fazer aquela dieta para emagrecer. Eu tô precisando, é verdade. Todo ano eu prometo, eu acho também é uma promessa também que eu tenho que fazer. E fazer e cumprir. Bom, e sabe que não vai cumprir, eu vou ter que cumprir mesmo. E a dieta é seguir sempre em comunhão com Deus, a oração com Deus. E também fechar um pouco a boca e fazer um pouco de exercício. A vida sedentária não é boa. Bom, e a igreja nos convida a começar o ano de um jeito bem curioso, né? Olhando para uma mulher e um bebê, e os pastores e também a São José. Ou seja, nada de fogos que atrapalham, que deixam nossos animais, né, lá em casa, o cachorrinho, o meu coragem, você tem um coragem em casa, fica preocupado, tem os patos, as galinhas, ou seja, não é bom. Nada de champanhe, nada de discurso que não falar agora, desse ano novo, eu vou top e por aí afora. A liturgia é bem mais assim, pé no chão, né? Ou melhor, tem mais pé na palha da manjedoura. Hoje, a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 16 ao 21. E eu não vou entrar falando lá da política, esse é o nome de eleição, não vou falar lá do caso Banco Master, não vou falar lá que o fulano isso, não vou entrar. Vou entrar hoje sempre nesse contexto da palavra de Deus. E hoje nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e eu costumo dizer Santa Maria, Mãe de Deus e nossa. Ou seja, no 1º dia do ano, nós queremos dedicar o nosso dia, a nossa liturgia, à Mãe de Deus. Ou seja, e olha bem a provocação bonita que a igreja faz. Antes de falar das metas, Deus fala da maternidade. A igreja nos propõe a olhar para a maternidade, porque o exemplo maior de amor não tem. Antes de falar de sucesso, Deus vem falar do cuidado com o outro, cuidado com o próximo. Antes de falar de poder, né, Deus fala da fragilidade humana. Ou seja, fala de uma criança que está lá e dos pastores também, dos excluídos. Em contexto bíblico, os pastores eram excluídos. As leituras de hoje são as seguintes, para a gente poder não ficar perdido. Números capítulo 6, versículo 22 ao 27. O salmo é o Salmo 66, entre parênteses 67, né? E o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. E o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Ou seja, bênção e gratidão, filiação e encarnação. É o que vai rotear, que vai nos orientar, que vai nortear o nosso dia de hoje. Ou seja, nada vai dar tudo certo, porque você decretou, porque você pulou as 7 ondas, porque você comeu lentilha, porque você fez um montão de coisa que diz que vai dar certo, se você não botar o pé na estrada, se você não caminhar. Nada tem sentido se você não aprender a seguir a estrela de Belém. E Lucas o evangelista, conta que os pastores estavam bem apressado para chegar até Belém. E aí já começa o primeiro choque de realidade. Por que o primeiro choque de realidade? Porque
quem corre para ver Deus não são os especialistas, não são os doutores, não são os teólogos, não são os mestres, não são os sacerdotes, não são aqueles que estão no templo, não são os religiosos profissionais do sagrado, são os pastores, não os pastores de hoje, os pastores que nós conhecemos, né, nas igrejas evangélicas, nem os pastores bispos diocesanos, são os trabalhadores da noite, são os que estão no deserto, estão lá cuidando das suas ovelhas e percebe que aconteceu algo fantástico. Gente que não tinha nem moral religiosa, nem status social, porque eles viviam no meio das ovelhas, então eles fediam, eles não tinham um perfume assim, boticário paga nós depois, nem um Avon, como diz Dom Luciano Bergamin, depois o Avon paga nós também. Ou seja, Deus nasce e quem vai vê-lo primeiro são os improváveis, são aqueles que ninguém acredita que é capaz de fazer uma experiência sagrada, uma experiência religiosa. Isso já vai desmontando a lógica do mundo de hoje, né? A lógica do primeiro dia do ano, tal da teologia da prosperidade, né? Porque Deus fosse mesmo, vamos dizer assim, o termo correto, porque se Deus fosse mesmo fã de poder, dinheiro e sucesso, ele não teria permitido e não tinha dado a notícia através dos anjos aos pastores, mas sim ao dono do mundo na época, o César daquele tempo. Ele não ia dizer aos pastores no deserto, ia dizer lá ao sacerdote no templo. Mas também o sacerdote do templo muitas vezes tem dificuldade de acreditar. Ou seja, não no improviso em Belém. E quando os pastores chegam, eles encontram três coisas: Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Encontram a família. A manjedoura não é romantização da pobreza, não é cena teatral, é uma denúncia real de um mundo que não tem lugar para a vida frágil, de um mundo que ainda prega o pecado e o crime do aborto, um mundo que ainda deixa crianças na rua, no mundo que ainda abandona as grávidas à mercê do mundo. Resumindo a história, não tinha um quarto para Jesus, mas tinha imposto para pagar a Roma. Bem atual essa situação. E aliás, às vezes alguns irmãos são taxados nas nossas comunidades porque não podem comungar, porque tem esse ou aquele pecado, mas podem pagar o dízimo e a igreja cobra. Ou seja, financeiramente você pode colaborar, mas você não pode atuar 100%. É bem atual essa situação. Aliás, no meio disso tudo está Maria. Lucas diz que ela guardava todas essas coisas meditando no coração. Maria não vai fazer um stories lá no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo status no WhatsApp. Maria não faz live como nós estamos fazendo. Maria não procura monetizar os milagres, o milagre do seu filho nascendo. Ela guarda, ela medita, ela contempla, ela pensa. No mundo que começa o ano gritando, explodindo, Maria começa o ano silenciando. No mundo que começa o ano prometendo dominar tudo, tá aí a Rússia ameaçando a Europa, uma guerra que já está há mais de 3 anos. Tá lá o caso da Palestina, ainda indeciso, ainda em conflito. Tá aí o Donald Trump ameaçando a Venezuela. Ou seja, Maria começa o ano acolhendo quem não controla, quem não é dono. Quando os pastores chegam, ela não fala: fica do lado de fora que meu filho não acabou de nascer. E aí vem um texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7, que certamente é um tapa na teologia, vamos dizer assim, que nós temos hoje. É um tapa elegante teológico. E aí o autor sagrado, Paulo, escreve: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. Não de um projeto de poder. Não de um ideal político. Não de um império. Não de uma ideologia religiosa. Nascido de mulher para nos tornar
filhos e filhas, irmãos e irmãs, e não clientes de fé, não clientes dessa ou daquela igreja, não clientes dessa ou daquela comunidade, não consumidores de bênção, mas filhos. E esse desmonte, né, da fé como mercadoria, uma realidade que nós devemos combater, desmontar o individualismo religioso. Essa famosa frase que eu sempre falo aqui: o meu lugar é o céu e o do seu irmão é aonde? Desmontamos a ideia de que Deus é um produto prêmio para quem paga mais o dízimo, para quem tem mais oferta, para quem consegue, aquele pastor que vive, dá R$1.000 aí para me curar. E ele não conseguiu curar até hoje lá o amigo dele que está internado lá com crise de soluço. Todos eles falam em cura, mas não conseguem curar lá o amigo que está com crise de soluço. Deve ser que o amigo não dá dinheiro para ele, deve ser isso. E o texto termina com algo concreto. Jesus, ele é circuncidado e recebe um nome. E entra na história da humanidade, na história de um povo. Não é nada de espiritualidade fora da realidade. É dentro de um rito, dentro de um grupo religioso, dentro de uma comunidade. Deus entra no tempo linear, na cultura, na dor, na esperança, no pagamento de tributo. Por isso, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as igrejas históricas pensam em começar o ano com Maria. Porque Maria lembra que Deus não chega dominando. Ele chega confiando. Não chega impondo. Ele chega pedindo. E pedindo colo. Ele chega pedindo colo. Não chega gritando, mas chega chorando como um recém-nascido. E começar o ano assim é um ato profundamente político, espiritual e profético. É dizer, com todo respeito, não vamos adorar o mercado. Não vamos sacralizar o poder, não vamos colocar lá acima da gente quem dirige a comunidade, coordenador, padre, bispo, diácono, quem tem poder, quem tem o ministério. Esse é servidor e não autoridade. Não vamos transformar Deus em uma ferramenta de sucesso. Vamos começar o ano com uma manjedoura, com o silêncio de Maria, com a escuta dos pastores e com a bênção. E talvez seja esse segredo que um ano novo possa ser plenamente abençoado. Talvez esse é o segredo de estarmos, vamos dizer assim, mais felizes no final do ano que começamos hoje. Não é tentar controlar tudo, mas aprender a guardar. Guardar, meditar e gerar a vida, como Maria gerou durante 9 meses. E aqui, entre nós, para a gente encerrar nosso primeiro vídeo de 2026. Olha, ainda estou atrasado. A gente quer pedir a você que tenha 3 coisas esse ano. Primeiro, é ano de eleição. Não se deixe levar por discursos que você encontra aqui na internet. Não se deixe levar por discursos falsos, ou melhor, fácil. Segundo, tenha sempre esperança. Não desanime. Não fique triste, porque às vezes as coisas não acontecem como você quer. Não desanime. E terceiro, se inscreva no canal. Dê um like pra gente, pô, pelo amor de Deus. Eu conto com você pra gente poder continuar produzindo. A gente conta com a vontade. Nosso canal não é canal, vamos dizer assim, a gente não recebe nada pra estar com você todos os dias aqui. Mas a gente conta que você nos ajude, dando seu like, compartilhando esse vídeo, se possível. E nós desejamos para vocês, com a graça de Deus, com a bênção de Maria, e o guadalupano que sou, Madrecita de Guadalupe, peço a Deus que abençoe pela intercessão da Madre de Guadalupe, a padroeira da América. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz Ano Novo! É um dom a se celebrar. Se o mundo lá fora insistir em parecer cinza e frio, nosso abraço é o abrigo que espanta qualquer vazio.
Nós vamos desenhar os dias que logo virão. Você e eu, cantando uma só canção.